Hoje a gente está falando sobre hormônios nos homens. Às vezes seu marido ou companheiro está tendo oscilação de humor e você não sabe nem o que é, ou também não está com vontade mais de fazer sexo. Você fala, será que o problema está comigo? Não, pode ser com ele, viu? Pode ser com ele, por isso que a gente está recebendo aqui o urologista Vander Cunha, doutor muito querido, que está respondendo às suas perguntas e recebendo as dúvidas também, inclusive de Manaus essa dúvida. Manaus, Goiânia e entrou agora Curitiba. Eu estou juntando as três, do Paulo, do Roberto e da Gorete. Tem outra pergunta de outra Gorete aqui também. Eles dizem o seguinte, qual é a ligação da queda de hormônio com problemas do coração? Que tipo de problema que pode dar, doutor? Pois bem, os Estados Unidos foi o primeiro país a colocar nos protocolos, a partir dos 45 anos de idade, o estudo da andropausa. E, curiosamente, a incidência de riscos cardiovasculares nesse país diminuiu 30% após a reposição e o tratamento dessa síndrome da andropausa. Nós sabemos que, a partir dos 45, 50 anos, fenômenos metabólicos como dislipidemia, elevação de colesterol, elevação de triglicerídeos, elevação de glicemia, quando conjugado com a falta de hormônio, aumentam os riscos cardiovasculares. Quando você previne, quando você trata, diagnostica e trata esses pacientes, esses riscos cardiovasculares diminuem em até 30%, né, 30% nessa população. Agora, só rapidamente, completando a resposta do doutor Luquinha, quando a gente fala em reposição, como é que é feita essa reposição no homem? Tem remédio? A pergunta da Gorete. Sim. A reposição, ela é personalizada. A dose minha não é a mesma dose do Luquinhas. Então, nós precisamos fazer uma reposição personalizada. Por via transdérmica ou por via injetável, intramuscular. Tem pacientes que se adaptam ao uso dos seus adesivos ou do seu creminho de testosterona todo dia pela manhã. E tem pacientes que querem a comodidade da reposição intramuscular mensal ou até trimestral. Tá, então, mas tudo com acompanhamento médico, Lucas? Tudo com acompanhamento médico multidisciplinar. Exatamente. Perfeito. Estou com uma pergunta aqui também, ele não quis comentar o nome, mas ele não fala nessas palavras, mas ele tem ejaculação precoce. E ele quer saber se tem alguma coisa a ver com hormônio, isso, excesso ou falta. Boa pergunta. Não, é um fenômeno sexual que não tem relação com a parte hormonal, mas é um fenômeno, um transtorno sexual que pode ser tratado, deve ser tratado e tem tratamento com medicações, inclusive antidepressivas. Quando a gente fala de queda de hormônio, a mulherada quando começa, né, ladeira abaixo, perde bumbum, cai tudo, despenca tudo, é um espetáculo. Tem que fazer reposição hormonal, aquelas que são indicadas pelo médico. Mas o homem perde massa muscular, massa óssea Por também? excelência, perda de massa muscular e perda de massa óssea. Quando você começa a fazer a reposição, depois de 3, 6 meses, você já consegue perceber com uma vida saudável, com uma alimentação saudável, com uma prática de exercício. Por isso que nós frisamos que o tratamento é multidisciplinar. Você tem ganho de massa muscular e você tem aumento de massa óssea. Vai ficar mais tchutchucão. E perdeu o cabelo, Solange? Porque uma querida de Jacareí está perguntando aqui, disse que o marido dela, né, ele é pedreiro, trabalha muito no sol, né, disse que usa até muito chapéu e perde muito cabelo, e também perde peso. Perda de peso e cabelo também pode ser por falta de hormônio ou não? A perda, como nós dissemos no bloco anterior, a perda do cabelo, a alopécia androgenética, em tese, não é por falta hormonal. Entendi. Bom, a gente já volta a falar sobre os hormônios aí, porque agora a gente vai falar um pouquinho de sorriso. Você que quer mudar o seu sorriso, ficar com aquele dente branco, cara de artista mesmo, sabe? Cara de artista de cinema, de televisão. Você tem que ter aquele profissional que você confie, sério, capacitado. A gente está falando de toda a equipe da Ortovip. São mais de 16 anos até aqui na nossa região. Não chegou agora, não é uma clínica que chegou agora, é completa. Olha como tem gente feliz com a Ortovip. Eu procurei a Ortovip porque eu estava com espaçamento nos dentes da frente que estavam me incomodando muito. E aí, inicialmente, eu procurei por um tratamento estético, né? Foram solicitados alguns exames e após esses exames foi identificado que eu tinha um trauma ósseo. Então, iniciamos um tratamento com aparelho, tive que passar por algumas cirurgias na gengiva e após o término desse tratamento ortodôntico, aí que a gente entrou com o processo estético. Eu tenho muita facilidade em sorrir. Né? Então isso com o tempo começou a passar assim, me incomodava muito e eu vi que eu estava perdendo a minha personalidade. Mas assim, desde o começo assim, toda a equipe foram super profissionais, sempre mostrando claramente o que ia ser feito, como ia ser feito, os produtos que iam ser utilizados. Um dos pontos que me deixou muito feliz com a Ortovip,
que todos os profissionais estavam aqui. Eu não precisava sair daqui para procurar um profissional para fazer limpeza, ou para fazer ortodontia, ou para fazer faceta. Então, acho que um dos diferenciais da Ortovip é isso. Você tem todos os profissionais em um único local. ortovip.com.br tem todos os contatos para você sorrir, mas sorrir bonito e com saúde. Tô com uma pergunta aqui de uma querida comentando que o marido dela tem 54 anos e ele urina muito durante a noite. Quer saber se tem alguma coisa a ver? Mexe com isso também ou não? O fato de urinar muito, você tem que pensar a princípio em duas patologias, diabetes mellitus e o crescimento da próstata, a hiperplasia benigna da próstata. Então é de bom senso fazer uma avaliação endocrinológica e uma avaliação urológica. Quais os sinais que o homem deve ficar muito atento, e a mulherada também, né, com os companheiros, de que os hormônios masculinos estão entrando em decadência? Em geral, irritabilidade, ganho de peso, insônia, perda de massa muscular, dores ósseas pela osteoporose, todos esses sinais, a perda de cognitude, a perda de memória, todos esses sinais podem denunciar uma produção inadequada dos níveis de testosterona. E quando a gente fala da reposição da testosterona, é para a vida inteira, doutor? Isso normalmente é por período longo. Sim. Em alguns casos, o organismo redescobre a capacidade que ele tem de produzir. Você induz e o organismo se autocorrige. Em outros casos, precisam da dependência da reposição. Ok, Luquinha. Perfeita essa pergunta que tem a ver com o nosso amigo aqui. Ele diz assim, deveria tomar esses hormônios quando criança. É o que ele está dizendo aqui. Não sei qual que é a base que ele está tendo, se foi algum médico que falou. E ele comenta que hoje tem 48 anos e ele diz que nunca atingiu o máximo dele. Acredito que na hora do sexo, né, que ele está falando aqui, ele pode ainda se tratar com testosterona? Se houver necessidade, se os níveis estiverem abaixo do ideal, ele tem que tratar com o hormônio, tem que repor o hormônio. Mas em crianças isso, doutor, é possível? Por quê? Em crianças você pode ter uma baixa hormonal, mas que não está relacionado com a andropausa. Você pode ter doenças que acometem produção de hormônios nas crianças, mas que absolutamente não tenha nada a ver com o tema que nós estamos tratando hoje, relacionado à idade, que é a andropausa. Ok. Bora lá atender uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Você quer dizer seu nome ou prefere não se identificar, minha linda? Não, é Abigail. Eu queria saber... Sim. Eu queria saber se quem teve trombose na venosa profunda ou a trombose normal, se pode tomar hormônio, tanto homem quanto mulher. Tá bom, minha linda. Muito obrigada pela confiança aqui no programa, viu? O tromboembolismo, para a mulher principalmente, é uma contraindicação de reposição ou até mesmo de uso de anticoncepcionais, tá? Existe no homem a síndrome paraneoplásica. De repente o indivíduo tem um câncer e esse câncer manifestou através de uma trombose. Então, nesses casos, você não deve fazer a reposição. Mas para as mulheres é contraindicado em tese. Por isso que tem que ter um acompanhamento médico para isso. Porque se ficar fazendo com base de meu amigo tomou, minha amiga tomou e deu certo, pode complicar. Agora, uma notícia que pode facilitar a sua vida, porque o governo decidiu permitir o pagamento de multas de trânsito com cartões de débito ou crédito. A nova já está em vigor aí, mas não é obrigatória. Vai caber ao Estado habilitar as operadoras de cartões, o que pode facilitar, né, Solange? Agora que vai ter gente que vai estar endividado por causa de multa. Então, gente, mas que tem de radar, né, funcionando? Aliás, na estrada eu tive em São Paulo ontem, tem uns radarzinhos, eu acho que não pode, segundo o CONTRAN, aqueles radarzinhos móveis, escondidos, sem aviso. Mas, enfim, como é no Brasil, né, a gente... Acaba podendo tudo, pode né, tudo. Comentar com vocês sobre um bebê de 20 metros. Meu Deus. E a gente conta por que é isso no próximo bloco. Mas bora pra carinha que é tão bom. Oi, vamos. Fala, meus queridos, boa tarde Sol, boa tarde Luquinha, meus amores. Tô aqui hoje descaracterizado, né, mas ligadinho no programa de vocês. Parabéns pelo programa, ótima semana pra vocês e fique com Deus. Nice. Olha como ela brilha, olha que maravilha.